A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 7. Após as graciosas e alegres saudações que se repetiram por 3 e 4 vezes, Sordello retrocedeu e perguntou: Quem é você? Antes que viessem para esta montanha as almas dignas de ascender a Deus, meus ossos foram enterrados por Otaviano. Eu sou Virgílio, e por nenhum outro erro perdi o céu, a não ser pela minha falta de fé. Esta foi a resposta dada pelo meu guia. E como alguém que repentinamente encontra diante de si algo maravilhoso e fica dizendo para si mesmo, não pode ser, assim parecia o outro. E então, recuperando-se, ele baixou a cabeça, curvou-se humildemente e abraçou-o como um servo abraça o seu senhor. E então ele disse: Ó glória dos latinos! Através de ti nossa língua revelou seu poder. Ó honra eterna de minha cidade natal! Que mérito ou que graça o trazem até mim? Se eu for digno de ouvir tuas palavras, diga-me se vens do inferno e de qual círculo. Por todos os círculos do reino dolente, ele respondeu, eu viajei para chegar até aqui. Virtude do céu me moveu, é por ela que eu venho. Não foi pelo que fiz, mas pelo que não fiz. Que eu perdi a visão do sol que você deseja. Aquele que eu conheci tarde demais. Lá embaixo há um lugar onde não há tormentos, apenas trevas. Um lugar onde os lamentos não soam como gritos, mas apenas suspiros. Ali estou eu com as crianças inocentes, que foram agarradas pelos dentes da morte, antes que fossem lavadas do pecado original. Ali permaneço com aqueles que não se vestiram com as 3 santas virtudes, mas viveram sem vícios, e conheciam todas as outras e as praticavam. Mas se você souber e se for permitido, poderia nos indicar o melhor caminho para a verdadeira entrada do purgatório? Ele respondeu, não existe um lugar exato, mas somos livres para andar em torno e escalar. E até onde eu puder ir, eu serei seu guia. Mas vejam, o dia já vai declinando e escalar durante a noite não é permitido. Por ora, procuremos um bom lugar de repouso. Há algumas almas ali na frente, à direita. Se vocês me permitem, eu os conduzirei até eles. E com prazer vocês poderão conhecê-los. Mas como é isso? Meu guia perguntou. Quem tentasse escalar à noite seria impedido por alguém ou por sua própria incapacidade? Então o bom Sordello fez um risco no chão e disse, vem, não podemos passar nem mesmo esta linha uma vez que o sol já tenha se posto. E não há nada, exceto a escuridão da noite, que nos impeça de prosseguir na escalada. É a própria noite que enfraquece nossa vontade. Quando está escuro, podemos apenas descer, caminhar pela praia, dar voltas ao redor do monte, enquanto o horizonte ainda encerrar a luz do dia. Então meu senhor, maravilhado, disse, conduza-nos então até o lugar que indicou, onde poderemos passar uma agradável pernoite. Ainda não tínhamos nos afastado muito, quando eu percebi que o monte tinha cavidades, assim como os vales e cavernas em nosso mundo. E a sombra nos disse, nós vamos por ali, onde a inclinação do monte forma um vão, ali esperaremos pelo novo dia que se aproxima. Entre a face da montanha e a planície, um caminho oblíquo nos levou até a beira da depressão, no ponto onde a borda ficava mais baixa e acessível. O ouro e a prata mais fina, o carmim e o alvaiade, o índigo, o ébano mais polido e brilhante, a esmeralda no momento em que é quebrada, ao lado da grama e das flores daquele vale, cada uma dessas cores ficaria ofuscada, assim como o mais fraco é vencido pelo mais forte. E a natureza não tinha feito apenas uma pintura, mas combinando a suavidade de 1000 perfumes, ela tinha criado um cheiro novo e desconhecido.
sobre a grama verde entre aquelas flores, cantando Salve Rainha, assentaram-se várias almas, que não podiam ser vistas do lado de fora do vale. Antes que o sol, que nos resta, procure seu ninho, começou o mantuano que nos conduzira até ali. Não me peçam que os guie até aqueles que ali estão, mas a partir deste dique, vocês poderão observar e conhecer os gestos e os rostos de todos estes, que no fundo deste vale estão aninhados. Aquele que está sentado no lugar mais alto, com o olhar de alguém que falta ao seu dever e que não abre a boca enquanto os outros cantam, é o imperador Rodolfo. Aquele que poderia ter curado as chagas que causaram a morte da Itália e que outros mais tarde tentaram curar. Aquele ao lado dele, que parece confortá-lo, governou a terra onde nascem o rio Moldava, cujas águas correm até o Elba e vão para o mar. Ottokar é o seu nome, e quando ele usava fraldas, era muito melhor que seu filho, já crescido e barbado, Venceslau, que afunda na ociosidade e no luxo. E aquele de nariz achatado, bem próximo a ele, que fala com o outro de aspecto benevolente, morreu fugindo e desflorando o lírio. Vejam só como ele bate no próprio peito. E vejam como a outra sombra suspira, descansando o rosto na palma da mão. Eles são o pai e o cunhado do mal da França. Conhecem sua vida cheia de faltas e vícios, e daí vem a dor que tanto os atormenta. Aquele outro que tem um aspecto tão robusto e canta em dueto com aquele de nariz proeminente, foi cingido com o cordão de todas as virtudes. E se o jovem ali sentado atrás dele tivesse permanecido como seu sucessor, o valor teria sido transmitido de pai para filho. Não se pode dizer isto de seus outros herdeiros. Jaime e Frederico possuem seus próprios reinos, mas nenhum deles herdou o melhor legado. Pois é raro que seja transmitida de pai para filho a virtude humana. E isto é desejado por aquele que a concede, para que se peça por ela. Minhas palavras também se referem ao narigudo, não menos que ao outro, Pedro, que canta com ele, pois seu herdeiro traz aflição à Apúlia e à Provença. A planta não é melhor que a sua semente. Mais do que Beatriz e Margarida, Constança ainda se orgulha de seu marido. Vejam ali o rei, que levou uma vida simples, afastado e sozinho. Eis Henrique da Inglaterra, que teve uma melhor sorte com seus filhos. Aquele que está sentado no lugar mais baixo, olhando para cima, é o Marquês Guglielmo. Por causa de sua guerra com Alessandria, ele ainda faz chorar Monteferrato e Canavese. Oi, tudo bem? Sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje, então, trouxe aqui para vocês o canto 7 da Divina Comédia Purgatório, Dante Alighieri. Nós estamos aqui no canto 7, no Antipurgatório ainda, segundo terraço, terceiro grupo de arrependidos tardios, o Vale dos Príncipes Negligentes. Então quero mostrar aqui, recordando, né, o Antipurgatório, essa primeira base aqui, depois do mar, depois que vem baixo purgatório, médio, alto purgatório, e lá em cima o paraíso terrestre. Estamos aqui no Antipurgatório. Como vocês lembram, este outro gráfico mostra claramente, né, primeiro terraço, segundo terraço, onde estão os arrependidos tardios, e nós estamos aqui, no terceiro grupo, que são os príncipes negligentes. Eles aguardam em Vale Florido por um tempo determinado para poderem entrar no purgatório, passar pela porta aí do purgatório, né? Então, nesse canto, Dante traz vários acontecimentos históricos e personagens históricas daquele período, né, reis, que tiveram impacto aí no mundo medieval na Itália, né, e também na Inglaterra, ou seja, naquele período mesmo.
Então nós temos Dante mostrando para nós aí vários reis, príncipes que estão ali naquele vale cantando Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Então eles estão ali cantando Salve Regina. Enquanto eles vão cantando, o Sordello, que era um mantuano que aparece aí no canto anterior e fica admirado, né, maravilhado quando Virgílio fala que ele é de Mantua, ele então vai mostrando aí para o Virgílio e para o Dante e para o Dante estes príncipes, vai falando um pouco de cada um deles. Então Dante começa. Após as graciosas e alegres saudações, então vamos para a nota, né? O abraço entre os conterrâneos Sordello e Virgílio, no canto 6, nós vimos isso, verso 75, Dante fala desse entusiasmo, dessa alegria de Sordello, um mantuano ao encontrar Virgílio. Após as graciosas e alegres saudações que se repetiram por 3 ou 4 vezes, Sordello retrocedeu e perguntou: quem é você? Aí o Virgílio vai falar: olha, antes que viessem para esta montanha as almas dignas de ascender a Deus, então já no mundo pagão, né? Meus ossos foram enterrados por Otaviano, eu sou Virgílio, e por nenhum outro erro perdi o céu a não ser pela minha falta de fé. Ele vai falar, né, que ele era pagão e não conheceu a verdade, que é Jesus, né? Então isso responde para o Sordello: eu sou Virgílio. Esta foi a resposta dada pelo meu guia. E aí o Dante faz uma comparação, né? E como alguém que repentinamente encontra diante de si algo maravilhoso e fica dizendo para si mesmo, não pode ser, né? Que maravilha, que lindo. Assim parecia o outro, parecia Sordello, né? Diante de Virgílio. E então, recuperando-se, ele baixou a cabeça, curvou-se humildemente e abraçou-o como um servo abraça o seu senhor. Então nós temos essa reverência que Sordello faz a Virgílio, e o Gustavo Doré trouxe para a gente, né, nessa gravura lindíssima. Sordello se ajoelhando diante de Virgílio, né, honrando Virgílio. No fundo, gente, é Dante que está honrando Virgílio mais uma vez, né? E o Sordello vai fazer um discurso que é o Dante também, elogiando Virgílio, que é o seu mestre, né? Então o texto diz, olha, e abraçou-o como um servo abraça o seu senhor, no original, como um servo abraça o seu senhor, no original, e abbracciò laddove il minor s'appilia. Sordello se ajoelhou e abraçou os joelhos ou os pés de Virgílio, como um servo abraça o seu mestre. Também seguiu, proferindo palavras de exaltação comovente, que são uma nova homenagem de Dante ao seu mestre e senhor. E então ele disse, né, então, os louvores a Virgílio: ó glória dos latinos, através de ti nossa língua revelou o seu poder. Ó honra eterna de minha cidade natal, que mérito ou que graça o trazem até mim? Se eu for digno de ouvir tuas palavras, diga-me se vens do inferno e de qual círculo. O Virgílio diz, né, responde: por todos os círculos do reino dolente. Ele respondeu: eu viajei para chegar até aqui. Virtude do céu me moveu, e é por ela que eu venho, né? A graça do céu, a virtude, né? Deus enviou Beatriz, né? Não foi pelo que fiz, mas pelo que não fiz, que eu perdi a visão do sol, com S maiúsculo, né? A visão de Deus que você deseja. Que verso bonito, né? Não foi pelo que fiz, mas pelo que não fiz, que eu perdi a visão do sol que você deseja, aquele que eu conheci tarde demais. Lá embaixo há um lugar onde não há tormentos, apenas trevas, né? Então Virgílio se refere aqui ao primeiro círculo do inferno, o limbo. Inferno, canto 4, verso 25. Ele fala do limbo, esse lugar onde há trevas, um lugar onde os lamentos não soam como gritos, como nos outros círculos, pecadores desesperados, mas apenas suspiros. Ali estou eu com as crianças inocentes que foram agarradas pelos dentes da morte, antes que fossem lavadas do pecado original, antes que fossem batizadas, né? As crianças estão ali. Ali permaneço com aqueles que não se vestiram com as 3 santas virtudes, que são a fé, esperança e caridade, né? As virtudes teologais. Ali estão eles,
que não abraçaram as três santas virtudes, mas viveram sem vícios, né? Os filósofos, poetas, né? E conheciam todas as outras virtudes e as praticavam. Quais são as outras virtudes? A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, também mencionadas em Purgatório, canto 1, verso 23. Então, eles não receberam as virtudes teologais pelo batismo, fé, esperança e caridade, mas receberam as virtudes cardeais, viveram as virtudes cardeais, viveram sem vícios, estão ali no limbo, né? Viveram a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Virgílio continua. Mas se você souber e se for permitido, poderia nos indicar o melhor caminho para a verdadeira entrada do purgatório? Então Virgílio está querendo entrar no purgatório, né? Então ele querendo chegar nesta porta aí. Por isso ele pede que o Sordello indique para ele, né, como chegar. Ele respondeu: não existe um lugar exato, mas somos livres para andar em torno e escalar, e até onde eu puder ir, eu serei seu guia. Então, nesse começo aqui, né, no Antipurgatório, o Sordello é guia de Virgílio e Dante. Mas vejam, o dia já vai declinando e escalar durante a noite não é permitido. Por ora, procuremos um bom lugar de repouso. Então, eles estão ali apenas caminhando durante o dia, não podem à noite, né? Há algumas almas ali na frente, a dos príncipes, né, negligentes, à direita. Se vocês me permitem, eu os conduzirei até eles, e com prazer vocês poderão conhecê-los. É o terceiro grupo dos arrependidos tardios. Mas como é isso? Meu guia perguntou. Quem tentasse escalar à noite seria impedido? Por alguém ou por sua própria incapacidade? Então Virgílio quer saber de Sordello, né? Por que não se pode escalar o purgatório à noite? Então o bom Sordello fez um risco no chão e disse: Veem, não podemos passar nem mesmo esta linha, uma vez que o sol já tenha se posto, né? Então não é permitido caminhar, escalar a montanha durante a noite. E não há nada, exceto a escuridão da noite, que nos impeça de prosseguir na escalada. É a própria noite que enfraquece nossa vontade. Então, poder da noite aí. Quando está escuro, podemos apenas descer, caminhar pela praia, dar voltas ao redor do monte, enquanto o horizonte ainda encerrar a luz do dia. Então, eles podem caminhar aí pela praia, descer até lá no primeiro terraço, caminhar até ter um pouco de luz. Depois que se põe, eles têm que parar e dormir. Não sei se essas almas dormem, né? Então, meu senhor, Virgílio, né, maravilhado, disse: conduza-nos então até o lugar que indicou, onde poderemos passar uma agradável pernoite. Nós vamos dormir aí no purgatório. Ainda não tínhamos nos afastado muito quando eu percebi que o monte tinha cavidades, assim como os vales e cavernas em nosso mundo. E a sombra nos disse: nós vamos por ali, onde a inclinação do monte forma um vão. Ali esperaremos pelo novo dia que se aproxima. Eles vão perto desse vale. Entre a face da montanha e a planície, um caminho oblíquo nos levou até a beira da depressão, no ponto onde a borda ficava mais baixa e acessível. Aí o Dante vai falar deste vale, né, fazendo uma longa comparação. Olha, o ouro e a prata mais fina, o carmim e o alváiade, o índigo, o ébano mais polido e brilhante, a esmeralda no momento em que é quebrada ao lado da grama e das flores daquele vale. Cada uma dessas cores ficaria ofuscada, assim como o mais fraco é vencido pelo mais forte. Então Dante faz uma comparação com as flores do prado, faz uma comparação entre as pedras preciosas, o brilho, a beleza, e as flores do prado onde estão os príncipes, né? Aqui nós temos várias notas. Então Dante começa, olha, o ouro e a prata mais fina, o carmim. O carmim, no original, coco. O carmim é um corante natural vermelho, extraído do inseto conhecido como cochonilha, por isso coco no original, né? E o alváiade. O alváiade, no original, biaca. O alváiade é feito do carbonato de chumbo, um pó branco de textura suave, e era utilizado antigamente na composição de tintas e cosméticos. Passou a ser proibido na maioria dos países porque era comum que provocasse um envenenamento por chumbo. Uma cor branca, né? Depois ele fala, o índigo, pigmento azul, de origem vegetal, conhecido na Ásia há mais de 4.000 anos. Nas regiões do Sahel,
Na Mauritânia, o índigo é um dos maiores símbolos de prestígio e nobreza. A túnica dos tuaregues, por exemplo, é toda tingida de índigo. Nas áreas do corpo que não são cobertas por roupas, os mauritanos espalham uma poeira de índigo que os protege da luz solar. Isso deu origem ao apelido de homens azuis para os povos nômades da região. Então, o índigo é esse azul, né? O ébano mais polido e brilhante, né? A esmeralda no momento em que é quebrada, ao lado da grama e das flores daquele vale. Cada uma dessas cores ficaria ofuscada, assim como o mais fraco é vencido pelo mais forte. Então ele está encantado com aquele vale florido, né? E a natureza não tinha feito apenas uma pintura, mas combinando a suavidade de mil perfumes, ela tinha criado um cheiro novo e desconhecido. Bonito, né? Esse vale perfumado, né? Sobre a grama verde entre aquelas flores cantando Sarveledina, assentavam-se várias almas, né? Cantando Salve Rainha, assentavam-se várias almas. As almas dos príncipes negligentes, o terceiro grupo dos arrependidos tardios, do antipurgatório, segundo terraço, que não podiam ser vistas do lado de fora do vale. Então nós temos aqui Dante falando para nós desse grupo de almas. E o Gustave Doré fez para nós uma prancha belíssima. Contemplem, né? Dante, Virgílio e Sordello contemplando lá os príncipes neste vale florido, perfumado, né? E daí o Sordello vai falar de alguns desses reis, desses príncipes que estão aqui, esperando poderem também entrar no purgatório, propriamente dito, né? Antes que o sol que nos resta procure seu ninho, olha que imagem bonita. Começou o Mantuano, de Mantua, né, o Sordello, natural de Mantua, que nos conduzir até ali. Começou o Mantuano que nos conduzir até ali. Olha, gostei desse verso. Antes que o sol que nos resta procure seu ninho. Antes que o sol se ponha, né? Disse o Mantuano. Não me peçam que os guie até aqueles que ali estão. Então ele não pode entrar lá no vale. Mas a partir deste dique, daqui onde estamos, vocês poderão observar e conhecer os gestos e os rostos de todos estes que no fundo deste vale estão aninhados. Como no nível, o Sordello gosta muito da palavra ninho, né? O sol que procure o seu ninho. Ali no vale estão aninhados os príncipes. Daqui eu quero falar para vocês de cada um deles. Achei muito legal isso. Aquele que está sentado no lugar mais alto, com o olhar de alguém que falta ao seu dever e que não abre a boca enquanto os outros cantam, é o imperador Rodolfo. Aqui que vai começar a longa lista de imperadores medievais, pessoas conhecidas, né, que Dante joga aqui pra gente como história mesmo daquele período. Então o imperador Rodolfo está ali como aquele que faltou ao seu dever. Então, nós temos várias notas, vou ler com calma. O imperador Rodolfo I da Casa de Habsburgo. Ele foi o primeiro imperador germânico a receber o título de rei dos romanos, pai do rei Alberto, que apareceu no Purgatório, canto 6, verso 98. A eleição de Rodolfo marcou o fim do grande interregno, período em que o Império Romano ficou sem imperador. Após a morte de Frederico II em 1250. Então, Rodolfo I da Casa de Habsburgo, assumindo o poder, acaba com o grande interregno, período em que o Império Romano ficou sem imperador após a morte de Frederico II em 1250. Rodolfo I foi coroado em Aix-la-Chapelle em 1273, mas não foi até Roma para ser coroado. Por isso que o Sordello fala que ele faltou ao seu dever. E não abre a boca enquanto os outros cantam, o Rodolfo I não canta a Salve Rainha. Aquele que poderia ter curado as chagas que causaram a morte da Itália. Lembra o lamento da Itália no canto anterior? Então ele fala, né? Foi esse que causou a morte da Itália, poderia ter feito algo, mas não fez. Ele nem foi lá na Itália. Ele causou a morte da Itália, né?
e que outros mais tarde tentaram curar essa morte da Itália. Uma alusão ao imperador Henrique VII de Luxemburgo e sua tentativa de restauração da Itália. Vai aparecer no canto 1 do Inferno, né? Aquele que virá para restaurar o galgo, né? Que virá para restaurar a Itália, que na mentalidade de Dante era o Henrique VII de Luxemburgo. Foi coroado, acho que em Milão, mas morreu. Logo após, então, frustrou-se essa restauração e essa cura da Itália que eles tanto queriam, né? Então ele fala, olha, tentaram curar, mas não conseguiram, né? O estrago que o imperador Rodolfo fez. Então é uma alusão ao Henrique VII que, para Dante, seria um libertador aí para a Itália. Aquele ao lado dele, que parece confortá-lo, governou a terra onde nascem o rio Moldava, cujas águas correm até o Elba e vão para o mar. Então essas terras aí, né, que onde nasce o Moldava, correm para o Elba e vão para o mar, é a Boêmia, região histórica da Europa Central. Então é isso que ele está falando, olha, dessa região. Ela era banhada pelos rios Elba, Moldava e Ore. Foi parte do Sacro Império Romano Germânico, do Império Austríaco e do Império Austro-Húngaro. Hoje a Boêmia corresponde ao território da República Tcheca. Então ele fala dessa Boêmia aqui. Então aquele ao lado dele, que parece confortável, governou a Boêmia, né? A terra onde nasce o rio Moldava, cujas águas correm até o Elba e vão para o mar. Ottokar é o seu nome, né? Então ele fala quem ele é, Ottokar. O Ottokar, rei da Boêmia, ele foi conhecido como o rei de ferro e ouro. Ottokar teve a coroa imperial germânica usurpada por Rodolfo I e não reconheceu a autoridade do novo imperador. Ele reuniu um grande exército para enfrentar as forças de Rodolfo e de seu aliado, o rei Ladislau IV da Hungria, mas foi derrotado e morto na Batalha de Marshfield, em 1278. Então são acontecimentos do período. Então Ottokar foi morto, né, nesta batalha, enfrentando o rei Rodolfo, aliado ao rei Ladislau IV da Hungria. Então Ottokar é o seu nome quando ele usava fraldas. Era muito melhor que o seu filho, já crescido e barbado, Venceslau, que afunda na ociosidade, no luxo. Venceslau, filho de Ottokar. Venceslau II, rei da Boêmia e da Polônia. Dizia-se que era o mais belo entre todos os homens, esse Venceslau, mas não era um homem de armas. Por isso Dante o acusa de viver no luxo e no ócio. Venceslau II é considerado um dos reis mais importantes da história tcheca. Construiu um grande império que se estendia do Mar Báltico até o rio Danúbio e estabeleceu várias cidades. Em seu reinado de paz, o reino da Boêmia foi o maior produtor de prata da Europa. Ele criou o centavo de Praga, que foi uma importante moeda europeia durante vários séculos. Então, Venceslau II, rei da Boêmia. E por isso que Dante fala, ele afunda na ociosidade e no luxo. E aquele de nariz achatado, bem próximo a ele, que fala com outro de aspecto benevolente, morreu fugindo e desflorando o lírio. Então, aquele de nariz achatado é Filipe III da França, chamado O Ousado. Ele era filho de do rei Luís IX, que é o São Luís, né, e é santo. Após a sua tentativa de invadir a Catalunha em 1285, Filipe III foi duramente derrotado por Pedro III de Aragão, tanto por terra quanto por mar. Pedro massacrou o exército francês, mas poupou a família real. O filho de Filipe III, Filipe o Belo, tentou negociar a passagem da sua família através dos Pirineus, mas recebeu uma recusa. O rei Filipe III acabou falecendo no exílio, em outra dura batalha naquele mesmo ano de 1285. O lírio desonrado, ou o lírio desflorado, mencionado no verso 104, é a flor de lis, símbolo da monarquia francesa, né? Então estragou-se o lírio francês. Então Filipe III, pai de Filipe II o Belo, né? Pai de Filipe o Belo.
Filipe III é o rei que foi levado por sua esposa Marie de Brabant a condenar Pierre de la Brosse ao enforcamento. Purgatório, canto 6, versos 22 e 24. Essa Marie de Brabant que levou, né, o Filipe III a condenar o Pierre de la Brosse, que nós já vimos aí, que foi morto violentamente, lembra? No canto 6. Então, continuando, olha, e aquele de nariz achatado, o Filipe III da França, bem próximo a ele, que fala com outro de aspecto benevolente, que nós vamos saber quem é mais à frente, que é o Henrique II de Navarra, morreu fugindo e desflorando o lírio, morreu no exílio, né? Uma batalha aí em 1285. Vejam só como ele bate no próprio peito. E vejam como a outra sombra suspira, descansando o rosto na palma da mão. Então nós temos aqui o príncipe de aspecto benevolente da linha 104, que descansa o rosto sobre a mão, é Henrique II de Navarra, conhecido como Gordo. Ele era irmão do bom rei Teobaldo II. Está lá no Inferno, canto 22. Né? No verso 52 aparece o Teobaldo II. Então aparece aqui o Henrique de Navarra, Henrique II de Navarra, que está ao lado de Filipe III da França. Eles são o pai e o cunhado do mal da França. O pai, então, é Filipe III, o cunhado é Henrique II de Navarra, do mal da França, que é Filipe II o Belo. Então, olha, é interessante, né? Então ele fala do pai Filipe III da França, fala do que está próximo dele, que é Henrique II de Navarra, e fala do mal da França, que é filho, que é o Filipe II o Belo, filho do Filipe III. Então, o pai, Filipe III, e o cunhado, Henrique II de Navarra, estão próximos. Eles são o pai e o cunhado do mal da França. Qual é o mal da França? Filipe IV, Filipe II não, Filipe IV da França, chamado de Filipe o Belo. É o mal da França, né? Filho de Filipe III. Filipe IV. Era filho de Filipe III e genro de Henrique de Navarra, Henrique II de Navarra. Foi um rei polêmico, estando no centro da tentativa de deposição do Papa Bonifácio VIII, o grande desafeto de Dante. Então esse Filipe IV o Belo, não Filipe II, eu falei duas vezes Filipe II, é Filipe IV, filho de Filipe III. Filipe IV o Belo é o mal da França, ele esteve no centro aí da polêmica com o Bonifácio VIII, que era o Papa odiado por Dante. Inferno, canto 6, verso 69. Também ele está no centro da transferência do papado para a cidade de Avignon, causando uma polêmica imensa, e que criou também as condições para a eclosão da Guerra dos 100 Anos, algumas décadas após a sua morte. Então, olha, desafeto com o Papa Bonifácio VIII, a transferência do papado para Avignon, a Guerra dos 100 Anos depois. Também foi no seu reinado, em 13 de outubro de 1307, que foi extinta a Ordem dos Cavaleiros Templários, fato que provavelmente originou a superstição da Sexta-feira 13. Então, o mal da França, Filipe IV Belo, causou muita confusão, né? Causou um estrago na França. Então, o Dante diz, o Sordello, né, diz, eles são o pai e o cunhado do mal da França. Conhecem sua vida cheia de faltas e vícios. E daí vem a dor que tanto os atormenta. Por isso que eles estão tristes ali, né? Um não canta, o Filipe III não canta, né? Acho que é isso mesmo. Também o imperador Rodolfo. Então eles estão muito tristes ali. E a sombra que está com a mão no rosto é o Henrique II de Navarra. Aquele outro que tem um aspecto tão robusto e canta em dueto com aquele de nariz proeminente, foi cingido com o cordão de todas as virtudes. Então, o de aspecto tão robusto é o Pedro III de Aragão. É robusto, né? Ele nasceu em 1276 e morreu em 1285. Era inimigo de Carlos d'Anjou e seu rival na luta pelo trono da Sicília. Mas aqui os dois são encontrados juntos no purgatório, cantando em dueto no Vale dos Príncipes Negligentes. Então nós estamos vendo aqui o Pedro III de Aragão e o Carlos I ou Carlos d'Anjou cantando juntos em dueto a Salve Regina, né? Tornou-se rei consorte da Sicília ao casar-se com a rainha Constança I, filha do rei Manfredo,
Apareceu lá no Purgatório, canto 3, versos 115 e 117. Então esse de aspecto robusto é o Pedro III de Aragão. E canta em dueto com aquele de nariz proeminente, Carlos I ou Carlos d'Anjou, que eles eram inimigos. O príncipe de nariz proeminente é Carlos I ou Carlos d'Anjou, rei da Sicília. Era o filho mais novo do rei Luís VIII da França e era irmão, o Carlos d'Anjou ou Carlos I era irmão de Luís IX, mais tarde canonizado como São Luís. Sua linhagem real na Sicília coexistiu com a linhagem de Pedro III de Aragão, casado com a rainha Constança II, filha do rei Manfredo e legítima herdeira do trono da Sicília. Os dois reinos coexistiram por mais de um século, com Carlos e seus sucessores governando no sul da Itália, conhecido como Reino de Nápoles, enquanto Pedro e seus descendentes governaram a ilha da Sicília. Então eles eram inimigos, né? O Pedro III de Aragão governando a ilha da Sicília e o Carlos I ou Carlos d'Anjou governando o Reino de Nápoles, mas eles vieram inimigos mortais e ali no Purgatório estão cantando no Vale dos Príncipes Negligentes, Salve Regina. Ele foi cingido com o cordão de todas as virtudes. Então nós temos aqui a imagem do cordão como representação da sobriedade e propósito virtuoso é recorrente na obra de Dante. Também lá no Inferno, canto 16, verso 114, aparece o cordão que envolve Dante e que o Virgílio vai jogar para acordar o Gerião, aquele monstro, né, para levá-los ao sétimo círculo. Então ele está falando, olha, aquele outro que tem um aspecto tão robusto e canta em dueto com aquele de nariz proeminente, foi cingido com o cordão de todas as virtudes, né? Pedro III de Aragão, que governava a ilha da Sicília. E se o jovem ali sentado atrás dele tivesse permanecido como seu sucessor, o valor teria sido transmitido de pai para filho. O rei Pedro III de Aragão, que governava a Sicília, e a rainha Constança II da Sicília, tiveram 4 filhos. Afonso III, rei de Aragão, que morreu jovem sem deixar herdeiros, Jaime II, rei de Aragão após a morte do irmão Afonso, Frederico II, rei da Sicília, e Pedro, que não se tornou rei. Não sabemos se o jovem mencionado na linha 115 é Afonso ou Pedro. Então o Sordello fala, e se o jovem ali sentado atrás dele? Então seria um dos filhos do Pedro III, né? Afonso ou o outro chamado Pedro, não sabemos. Tivesse permanecido como seu sucessor, o valor teria sido transmitido de pai para filho. Então podia ser o Afonso III, que morreu jovem, ou o Pedro, que não se tornou rei. Então o Sordello fala, se tivesse sido transmitido a ele o valor e o reino, né, ele teria sido sucessor. Então nenhum dos dois foi, né? Porque o Jaime II foi rei de Aragão após a morte do irmão Afonso, e o Frederico II foi rei da Sicília. Os outros dois, Afonso e Pedro, não se tornaram rei. Estão ali. Não se pode dizer isto de seus outros herdeiros, que são o Jaime II e o Frederico. Olha, Jaime e Frederico possuem seus próprios reinos. Então, Jaime, reino de Aragão, Frederico, reino da Sicília. Mas nenhum deles herdou o melhor legado. Então, nós temos aí essa fala, né, falando da família do Pedro III de Aragão, dos jovens Afonso, Pedro, Jaime e Frederico, que já tinham reinos, e os outros dois não conseguiram. Então Sordello fala, se eles tivessem conseguido reinar depois do pai, então teria sido transmitido de pai para filho o valor. Pois é raro que seja transmitida de pai para filho a virtude humana. E isto é desejado por aquele que a concede. O aquele é Deus, né, A maiúsculo, por aquele que a concede, para que se peça por ela, né, a virtude. No caso aqui não foi. Minhas palavras também se referem ao narigudo, no caso aqui, Carlos d'Anjou, verso 113 aparece também, olha. Minhas palavras também se referem ao narigudo, não menos que ao outro, Pedro, que canta com ele, pois seu herdeiro traz aflição à Apulia e à Provença. Então estão cantando no narigudo Carlos d'Anjou e o Pedro, que estão cantando juntos aí. Então ele diz, pois seu herdeiro traz aflição à Apulia e à Provença. Então, de acordo com Dante, estes dois reinos de Aragão, o reino da Sicília e de Nápoles, estavam sendo mal governados por Carlos II, o Coxo, filho e sucessor de Carlos d'Anjou. Os dois reinos são Apulia e Provença, não Sicília
e Nápoles, não. Então nós temos aí o filho de Carlos d'Anjou governando a Apulia e a Provença. Então Dante diz: minhas palavras também se referem ao narigudo, Carlos d'Anjou, não menos que ao outro Pedro que canta com ele. Pois seu herdeiro traz aflição à Apulia e à Provença. O herdeiro é Carlos o Coxo, filho e sucessor de Carlos d'Anjou, que governa então a Apulia e a Provença. Ele está trazendo aí a desolação, está governando terrivelmente esses dois reinos. Então, os herdeiros de Pedro não conseguiram reinar. Jaime e Frederico já tinham seu reinado, seus reinos, e o filho de Carlos d'Anjou, que é o Carlos o Coxo, estava governando mal a Apulia e a Provença. Então são detalhes aí que a gente tem que ler com atenção mesmo as notas, né? A planta não é melhor que a sua semente, mais do que Beatriz e Margarida. Mais notas, né? Beatriz e Margarida, filhas de Raimundo Berengário, quinto rei da Provença. A primeira se casou com São Luís, Luís IX, rei da França, né? Beatriz casou com São Luís. E a segunda se casou com o irmão dele, Carlos d'Anjou. Margarida casou com Carlos d'Anjou. Constança ainda se orgulha de seu marido. Constança II, esposa de Pedro III de Aragão, que é o que governava aí a Sicília. A Constança II, que era filha do rei Manfredo. Então, Dante está trazendo aí o mundo histórico para a gente, né? Estava acontecendo ali, as pessoas conheciam. Vejam ali o rei que levou uma vida simples, afastado e sozinho. Eis Henrique da Inglaterra. Este é o rei Henrique III da Inglaterra. Era conhecido por sua piedade, pelas grandes cerimônias religiosas que promovia e pelas generosas doações à caridade. Mas as grandes quantias eram arrecadadas dos judeus, por meio de altos impostos e débitos. Seu sucessor foi o rei Eduardo I, que expulsou os judeus da Inglaterra em 1290. Tudo isso justifica a amarga ironia de Dante, ou Sordello, né, na menção de uma vida simples e sorte com os filhos. Então é isso, né? O filho é uma ironia, né? Os filhos, ele tirava dos judeus e o filho dele expulsou os judeus da Inglaterra. Então, olha, vejam ali o rei que levou uma vida simples, afastado e sozinho. Ironia, né? Eis Henrique da Inglaterra, que teve uma melhor sorte com seus filhos. Quer dizer, os filhos expulsaram os judeus, foram piores do que o pai. Aquele que está sentado no lugar mais baixo, olhando para cima, é o Marquês Guglielmo. Este é o Marquês Guglielmo VII de Monferrato. A sua filha Irene de Monferrato casou-se com o imperador bizantino Andrônico II Paleólogo e tornou-se imperatriz consorte do Oriente. O Marquês Guglielmo, que era gibelino, foi capturado em 1290 pelos guelfos de Alessandria, cidade na região do Piemonte, que lutava por independência. Então ele era um gibelino, né, esse Guglielmo, e foi capturado pelos guelfos em 1290. Foi preso em uma gaiola de madeira e ficou exposto ao público como uma fera por 18 meses até a sua morte. Que horror! Como consequência, travou-se uma guerra sangrenta entre Alessandria e as províncias de Monferrato e Canavese. Por isso que o canto termina assim, né? Olhando para cima é o Marquês Guglielmo. Aquele que está sentado no lugar mais baixo, olhando para cima, é o Marquês Guglielmo, por causa de sua guerra com Alessandria. Ele ainda faz chorar Monferrato e Canavese. As batalhas ainda continuam nesses reinos. Então é um canto um pouco árduo ou árido, devido a essas referências a reis do período, mas nada que as notas de rodapé não nos ajudam, né, elas nos ajudam muito a entender melhor esse contexto histórico que Dante está trazendo aí no canto sétimo do Purgatório da Divina Comédia. Então é isso, gente, um abraço e até mais.